E assim, podem polemizar o tanto quiser, podem criticar, podem espernear. Teve uma coisa que corrigiu isso de fato, que realmente se dispôs a corrigir isso, e quando as pessoas entendem de fato, isso é corrigido, honestamente. É uma coisa chamada cristianismo. Isso existe, e como que você interpreta essa história do alfa e beta dentro dessa dinâmica hipergâmica da mulher bilateral, em procurar no homem qualidades de beta, de provisão, de proteção, que não está relacionado com nada sexual e desejo, e ao mesmo tempo procurar em outro homem essas qualidades de sexo extravagante, alta atração, alto interesse, mas muitas vezes sem levar em consideração se ele tem capacidade de ser provedor e pai de família? De novo, eu vou ter que sempre voltar nesse ponto, eu vou enfatizar isso muitas vezes. Se a mulher for uma mulher imatura, que ela não foi educada para constituir valores e virtudes na infância dela, tem um caráter mal formado, ela tem um inconsciente desconstruído, ela vai se agradar pelo aquilo que tem de baixo. E o que tem de baixo? É o alfa mesmo. Ela vai olhar pro cara, vai querer o cara, porque o cara, ele transmite essa energia maior, não sei o quê. Ela vai querer mesmo. E ponto. Ela vai se agradar por isso. O que muda o pensamento dela, o que ajusta essa medida, é sempre a construção ou de um caráter bem formado, que esse seria o ideal, nós criarmos os nossos filhos com um caráter ajustado, dar uma boa educação, e acontece muito pouco, diga-se de passagem. Eu costumo dizer assim, nós somos a geração que assistia domingo à tarde Banheira do Gugu. Isso é uma merda, entendeu? Isso é uma merda. Você tá muito errado. A então, Gretchen assim, a Maria Alexandre. Exato. Então, assim, exato. Exatamente. Essa musiquinha tá no imaginário de todo mundo. Isso é um sinal claro de que o nosso caráter deu errado. A gente tem todos nós aqui, muito provavelmente, somos mau caráter, vai. Só que aí, de novo, nós não somos definidos pelo nosso caráter. Em certa medida, nós somos mesmo. Só que nós não somos definidos por esse caráter, né? Nós somos definidos por essa personalidade. Ou seja, se essa mulher não teve um bom caráter, ela ainda tem a oportunidade de, ciente da má formação que ela teve, ela se esforça a desenvolver boas virtudes, se esforça a se tornar uma mulher madura, se esforça a se tornar uma mulher disposta, né? Aí sim, ela vai conseguir olhar, seja um homem alfa, seja um homem beta, ela vai conseguir olhar com um olhar muito mais maduro pra esse cara. Falar, cara, eu sinto desejo aqui, né? Talvez não seja muito ajustado. Ela sabe olhar pro cara alfa, mas que é um canalha desgraçado, e fala, cara, não vou me aproximar desse cara. O que acontece na nossa interpretação, em certa medida, através do feminismo. O feminismo, a gente diz muitas vezes que ele é a emancipação dos betas, que as mulheres, elas buscam justamente a independência, tá? Claro que essas coisas, assim, não são preto no branco, né? É mais uma analogia, mais uma vez. Então, elas buscam se emancipar com no trabalho e tudo mais, para que elas possam se preocupar mais com o lado do tal da atração genuína, de interesse, de escolher esses caras que realmente elas querem e não que elas precisam. Porque, na minha interpretação, no passado, o que havia muitas vezes, por conta da mulher depender financeiramente do homem, ela talvez, muitas vezes, tinha que se sujeitar a se relacionar com um cara, mesmo quando ela não estava na idade de epifania, dos 30 e assim por diante, que ela tá com a janela apertada, né? Se relacionar com esse cara por causa da grana, porque ela pensa, porra, eu não tenho muita atração por esse cara aqui, genuína, não vejo ele como alfa, digamos assim. Mas, por outro lado, ele tem condições de ser um bom pai. E eu dependo disso. Então, ela tinha que, muitas vezes, sacrificar o desejo genuíno assim por diante pra ficar com um cara que tinha dinheiro. Vou te falar, teve uma coisa só na história que corrigiu isso de fato. E, assim, podem polemizar o tanto quiser, podem criticar, podem espernear. Teve uma coisa que corrigiu isso de fato, que realmente se dispôs a corrigir isso, e quando as pessoas entendem de fato, isso é corrigido, honestamente. É uma coisa chamada cristianismo. Foi a única coisa que corrigiu isso. A única coisa. Do resto, assim, houveram N tentativas de fazer esse ajuste, sabe? De fato, peraí, tá sendo honesto ou não tá sendo honesto? Tem mais interesse ou isso é real ou não? Sabe? Como é que essa construção tá sendo feita? Desejo de verdade ou é um desejo, né, interesseiro de outras coisas? Na boa, isso sempre vai acontecer e é dificílimo de ser ajustado. A única coisa... E eu não tô falando qualquer cristianismo, tô falando um cristianismo bem praticado. É o cristianismo que almeja as 4 virtudes fundamentais do ser humano, que o estoicismo já almejava, né? Coragem, prudência, temperança e justiça, e a disposição concreta de fé, esperança e amor. Se a gente conseguir juntar essas duas naturezas, ou seja, eu construo um ser humano baixo, bem formado, né? Fé, esperança... temperança, justiça, coragem e prudência forjam um ser humano, a parte baixa do ser humano ajustada. Ou seja, o meu caráter fica bem ajustado por conta disso, dessas virtudes fundamentais. E eu construo uma disposição alta, uma vontade elevada de ser algo mais e de oferecer algo mais ao outro. E aí eu preciso de fé, esperança e amor. Bom,
Se eu conseguir juntar essas duas coisas, eu consigo corrigir essas exposições baixas, todas elas. Eu consigo realmente resolver o problema. Agora, sem isso, é muito difícil. Porque a gente sempre vai esbarrar. Será que ela tem interesse real e genuíno? Ou será que o interesse é no que eu consigo oferecer Mas em aí troca? tem que fazer igual a ele, velho. Conhecer ainda pobre. Que aí tá Exato. Que aí funciona.